Graças a Deus, é uma honra, é um prazer, mais uma vez, estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para juntos nós darmos a continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Mas antes de nós dar início à nossa palestra, eu queria convidar vocês, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, certo? Dê o like, não se esqueça de dar o like, é muito importante para nós. E compartilhe o nosso conteúdo que nós temos aqui no nosso canal para os seus amigos, irmãos da igreja, tudo bem? Então que Deus abençoe, muito bem. E vamos dar início à nossa palestra. E hoje nós temos um assunto muito importante, certo? É um assunto que nós já falamos aqui no canal, já temos 2 vídeos falando sobre isso. Um vídeo chamado O Sétimo Anjo Apareceu ao Sétimo Anjo e também um vídeo chamado O Anjo Terreal e o Anjo Celestial. Mas vamos entrar mais um pouco nisso aqui, porque precisamos responder algumas questões que vêm surgindo durante o tempo. Tá bom, meus amigos? Muito bem. Vamos para as escrituras? Nós temos 2 escrituras que são muito importantes para nós e nós precisamos entender essas escrituras. Primeiro vamos a Apocalipse 10, versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7 diz assim, ó. Mas nos dias da voz... Preste bem atenção. Mas nos dias, esses dias está no plural, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo ou o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Isso foi Apocalipse 10, 7. Agora, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15. Versículo 15 diz assim, ó. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Que Deus possa nos ajudar nessa hora, e possa nos dar o entendimento daquilo que ele revelou através da mensagem do seu profeta. Muito bem, irmão. Baseado nessas 2 escrituras, o nosso tema hoje é o mistério dos 2 sétimos anjos. O mistério dos 2 sétimos anjos. Irmão, existe uma grande confusão. Eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu não consegui, irmão, entregar esse assunto hoje. Nós vamos entregar uma parte que não dá para entregar tudo hoje, nós vamos deixar outra parte para entregar. Mas esse assunto aqui é muito importante. Eu sei que no meu canal tem pessoas de outras igrejas, da Assembleia, da Batista, mas a maioria dos irmãos é da mensagem. Então isso é muito importante para nós da mensagem. Muito importante. Veja só, preste bem atenção, irmão, existe uma grande confusão no meio dos pastores e pregadores da mensagem. Agora, qual é o motivo, irmão, dessa confusão? Porque um prega de uma coisa, um diz que é isso, um diz que é isso, um diz que é aquilo, e isso confunde as pessoas. O profeta de Deus, em algumas mensagens, eu vou citar aqui uma, o evangelismo do tempo do fim, ele diz que quem traz confusão são os líderes, não são as pessoas. Eles aproveitam, irmão, os pastores e os pregadores, e eu não estou falando aqui dos pastores e pregadores das denominações, não. Eu estou falando dos pastores e pregadores da denominação dentro da mensagem. Porque denominação não só está lá fora da mensagem, não. Dentro da mensagem também tem, porque o irmão Branco disse que denominação é um espírito. E esse espírito veio lá de fora e entrou no meio da mensagem. E temos muitos pastores e muitos pregadores dessa mensagem carregando esse espírito denominacional. Esse espírito que eles estão carregando. Esse espírito de organização. Eles acham que tem o Espírito Santo, mas eles não têm o Espírito Santo. Eles têm o espírito de uma organização, de uma denominação. Eles têm um espírito errado. Porque, irmão, há uma grande confusão entre esses pastores e esses pregadores. Eles aproveitam, escuta o que eu vou dizer, que o povo confia neles,
O povo, a maioria do povo da mensagem não lê Bíblia, não lê mensagem. São poucas pessoas que se dedicam. A maioria não lê Bíblia, não lê mensagem. Confia naquilo que vem lá do púlpito, então eles fazem o que eles querem. O que eles querem. E o que é que eles querem? Eles querem o dinheiro do povo. Irmão, deixa eu falar algo aqui. Quando a gente vai ler no Antigo Testamento, 12 tribos. Essas 12 tribos formavam a nação de Israel. Vamos dizer que essas tribos é como os estados. É como os municípios que formam cada estado. Aqui no estado da Paraíba, a Paraíba é formada por 223... Ó, a Paraíba é formada por 223 municípios. Israel era formada por 12 tribos. Essas 12 tribos formavam o povo de Israel. Agora, dessas 12 tribos, 11 tribos, Deus deu tudo para eles. Terra, deu plantação, criação. Eles eram ricos. A tribo de Levi, eles não receberam nada. A única herança que eles tinham era tomar conta do tabernáculo e das coisas sagradas. Então, as outras 11 tribos eram ricas. E eles dizimavam para a tribo de Levi. Hoje, irmão, a gente olha para as coisas e vê que é o contrário. O povo que dizima são pobres. Tem pessoas, irmão, que mal consegue o dinheiro para comprar o alimento para dentro de casa. Mas que esse irmão, ele pode ter uma vida santa, santificada, correta. Mas que esse irmão não entregar o seu dízimo, ele é cortado da comunhão da igreja. Ele não canta, ele não pode cantar, ele não pode orar, ele não pode pregar, ele não pode fazer nada porque não deu o dízimo. Enquanto os pastores pegam o dinheiro do povo. Irmão, existe uma coisa que é interessante que o irmão Brana certa vez estava andando com um amigo dele. E o amigo dele encontrou um amigo que estava bêbado. Era um amigo de infância, e ele estava bêbado, caído. E ele disse, irmão Brana, vamos conversar com aquele cara ali que eu conheço ele. Vamos conversar com aquele homem ali que eu conheço ele. E foram lá conversar com ele. Chegou lá, esse bêbado, que era amigo do irmão Brana, pediu dinheiro para o irmão Brana. Ei, irmão, me dê um dinheirinho aí para eu comprar, tomar uma dose de uísque ou alguma coisa assim. O irmão Brana disse assim, olha, o dinheiro que eu tenho aqui eu não posso dar a você, que é o dinheiro do povo, é o dinheiro do povo de Deus. É o dinheiro dos filhos de Deus. Mas só uma coisinha ninguém vai... Não. O que eu posso dar a você é um hambúrguer, um cachorro quente. Isso eu posso te dar. Tá vendo aí, irmão? A diferença do profeta para os pregadores que diz que crê no profeta. Os pastores pegam o dinheiro do dízimo e compram um carro, compram casas, sabe? Compram carro para os filhos, casa para os filhos, com dinheiro do povo. E quando esses irmãos precisam, não posso, a igreja não pode. E os pastores aí, irmão, enricando, com grandes casas, andando de avião para lá e para cá, carro do ano, de 2 em 2 anos troca um carro. Enquanto isso, o povo sofre. O povo sofre na mão desses homens, sabe? Agora, irmão, qual é o motivo da confusão desses pastores e desses pregadores da mensagem? Sabe qual é o motivo dessa confusão? É porque a maioria desses pastores e esses pregadores da mensagem, eles estão amarrados com o sistema nicolaíta. É por isso que existe essa grande confusão entre esses pastores e pregadores da mensagem. Que eles estão amarrados com o sistema nicolaíta, irmão. E o que a Bíblia diz do nicolaísmo? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Versículo 6, diz assim, ó. Tem, porém, isso, que aborreço as obras de nicolaíta, as quais eu também aborreço. Tem, porém, isto que aborreces as obras de nicolaíta, as quais eu também aborreço. Você veja que Deus se aborrece com esse sistema nicolaíta.
Olha aqui, ó, verso 15 do capítulo 2 de Apocalipse. Assim também, os que seguem a doutrina nicolaíta, o qual eu, falando da primeira pessoa de Deus, eu aborreço. Mas os pastores, o irmão Brana diz na mensagem, o resumo das 7 eras, que o nicolaísmo, ele humaniza a igreja. Quer dizer, ele tira a espiritualidade da igreja, ele tira o Espírito Santo. Porque o nicolaísmo não é um poder político, religioso, dentro da igreja. E a maioria dos pastores da mensagem, dos pregadores da mensagem, estão envolvidos com esse sistema, irmão. Com esse sistema nicolaíta que tira o Espírito Santo da igreja. Só para ter uma ideia, irmão, só para ter uma noção, cadê os dons? Aonde estão os 9 dons que no tempo do irmão Brana, quando o irmão Brana pregava, acontecia na sua igreja? Cadê os dons de língua? Os dons de interpretação? Cadê? Cadê os dons de profecia? Mas sabe o que esses pastores fizeram? Tiraram, irmão. Sabe por quê? O irmão Brana disse que os dons é para limpar a igreja. Mas eles não querem, porque que eles deixar, irmão, os dons operar, vai ser descoberto a podridão que esses homens carregam. Pastor que trai mulheres. Pastor que trai as suas mulheres. Pastores que pegam o dinheiro dos irmãos e apostam em jogo de corrida de cavalo. E aí vai, pastor com 3, 4 casamentos. Uma coisa, irmão, é você fazer essas coisas na ignorância. Lá fora. Uma coisa é você fazer isso lá fora. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 17, verso 30, que Deus não leva o tempo de ignorância do homem, mas que aquele se arrepende. Uma coisa é você fazer isso lá fora, lá no mundão, e a outra coisa é você fazer aqui dentro da mensagem da hora. E quantos pastores dentro dessa mensagem estão fazendo essas coisas? Casando 2, 3 vezes, com 3, 4 casamentos. Pega o dinheiro do povo, o dinheiro dos irmãos suado, gasta com corrida de cavalo, compra casa para filhos, enquanto o povão pobre passa necessidade. Pastor que traz as suas mulheres e continua nos púlpitos pregando. Sabe por quê, irmão? Porque eles são nicolaíta. E o sistema nicolaíta é um poder político que humaniza a igreja. Tira o Espírito Santo da igreja. Faz a igreja se tornar natural. Leia a mensagem, o resumo das eras 33, 36, que o irmão Breno explica isso. Que o poder nicolaísmo é um poder político que faz a congregação, que faz o povo se tornar natural. Eles tiram a presença do Espírito Santo. Aí com o Espírito Santo fora, os dons não se manifestam. A revelação correta não vem para o povo. E quem domina são esses pastores que nós temos no nosso país. Pastores corruptos, pastores ladrões, porque são ladrões. Roubam o dinheiro do povo. Meu Deus. Eu não queria ir para esse lado, mas temos de ir, irmão. Porque eu vou dizer algo aqui, irmão, e eu não quero que vocês interpretem isso mal. Eu, irmão Jailson Souza da Silva, sou responsável pelo meu estado da Paraíba, para que essa doutrina falsa não entre aqui dentro do meu estado, dentro do meu território. Aí você diz, mas por que, irmão Jailson? Porque eu te pergunto, de todos os pastores aqui da Paraíba, quem é que prega essas coisas? Eles estão preocupados com essas coisas? Não. Os pastores aqui da Paraíba, os pregadores da Paraíba, eles pregam essas coisas? Não, irmão. Eles estão preocupados com o dinheiro do povo, mas eu sou responsável. Deus me deu essa condição. Não foi porque ele me revelou, não. Ele revelou isso para o irmão Brana. Agora ele me fez entender o que o profeta pregou e eu sou responsável pela minha região, pelo meu território, pelo meu estado. Interprete da maneira que você quiser. Enquanto Deus está me dando força para eu pregar, eu sou responsável pelo meu estado. E eu não vou deixar nenhum espírito errado invadir a minha região. Porque tudo isso que aparece, irmão, são espíritos demônios. O irmão Brana diz que
Em 1939 a 1945 foi solto 200 milhões de cavaleiros. Apocalipse, capítulo 9, verso 13 em diante. E o irmão Branham diz que esses 200 milhões de cavaleiros são demônios. E esses demônios usou Stalin, Eichmann, Mussolini e Hitler. Mas esses homens morreram. E esses espíritos estão morrendo, esses demônios estão por aí. O irmão Branham diz que esses demônios estão sobre a Casa Branca, a ONU, lá nos Estados Unidos, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Esses espíritos que usou Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, está lá na ONU. E também está espalhado pelo mundo, está pegando encarnado em pastores e em pregadores dessa mensagem. Meu Deus. Deus tem misericórdia de nós, irmão, mas essa é a verdade. Eu queria ler algo aqui do irmão Branham na mensagem A Festa das Trombetas. Mas antes de eu ler, vamos ver o que é que a Bíblia diz. Vamos aqui para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ver, irmão, o que a Bíblia diz. Irmão, esse assunto é muito profundo e muito importante para nós. Mas que nós não conseguimos entregar hoje, vamos deixar a outra parte para outro dia. Mas vamos falar aquilo que Deus nos está dando. Apocalipse capítulo 12, verso 1 ao 2. Olha o que Paulo diz aqui, irmão. Paulo foi o primeiro mensageiro, foi o primeiro profeta mensageiro da era. Olha o que ele diz aqui, ó. Rogai-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmão, esses pastores que estão amarrados no sistema nicolaíta, os cultos deles são irracionais. Eles não têm um culto racional, quer dizer, não têm um culto com entendimento. Por quê, irmão? Eles creem na mensagem em parte. Eles só creem naquilo que traz benefício para ele. Por exemplo, o irmão Branham disse, olha o que é que o irmão Branham disse, que todo cristão tem de ser dizimista. Todo filho de Abraão é dizimista. Então, esses pastores nicolaítas, irmão, eles pegam isso, e está vendo aí, irmão? Mas eles esquecem o que o irmão Branham falou depois disso. O irmão Branham disse na mensagem pergunta e resposta número 2, que você só deve entregar o dízimo aonde você é alimentado. E esse alimento tem que ser em dois sentidos, tanto no espiritual como no físico, como no natural. Mas tem irmão que não recebe esses benefícios. Eles nem são alimentados espiritualmente. E quando eles precisam do ministério, eles também não recebem. Aí, irmão Branham, se entregue o seu dízimo aonde você é alimentado. Aonde eu não for alimentado, irmão, eu não tenho direito de entregar meu dízimo. Mas os pastores pregam isso? Não prega. Ele não fala isso. Porque eles querem dinheiro, irmão. Para comprar casa nova, comprar casa boa, comprar roupas, paletós bonitos, andar de avião para lá e para cá, ter carro novo, comprar casas para os filhos, fazenda assim para os filhos, e o povo morrendo. Chegaram para o irmão Branham e disseram assim, irmão Branham, tem muito dinheiro aí, entrou muito dinheiro na oferta, é bom o senhor pegar o seu carro e comprar um Cadillac. Naquele tempo do irmão Branham, o melhor carro que tinha era o Cadillac. É bom o senhor comprar um Cadillac para o senhor, irmão Branham. Não, não. Irmão Branham, eu não quero isso não. Irmão Branham, eu não quero. Que adianta eu estar andando de Cadillac enquanto muitos irmãos estão nas roças, nas plantações de milho, plantando milho? Não, eu não quero isso não. Irmão Branham, sabe o que o irmão Branham disse? Eu quero a confiança do povo e não o dinheiro do povo. Mas os pastores nicolaítas, que nós estamos dentro da mensagem, eles é o contrário. Eles querem o dinheiro do povo. Eles não querem saber que você trai a sua mulher. Não quer saber. Olha, você dando todo mês seu dízimo, para eles estão tudo em ordem. Eles não querem saber que você vive uma vida correta. Não quer saber disso. Eles não querem saber como vocês educam seus filhos. Também não quer saber de nada disso. Eles só querem saber do dinheiro de vocês. Deixe de dar o dízimo para ver que eles
Tu vai na sua casa e diz, ó, irmão, eu digo isso por experiência própria, irmão. Eu digo isso por experiência própria. Isso aí é a condição desses pastores nicolaítas. E veja o que é que Paulo diz assim, ó. E não vos conformei com este mundo. Esse nome aqui, essa palavra mundo, irmão, no original é cosmo. Vem do grego. Quer dizer, sistema. Em outras palavras, não vos conformei com este sistema, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. É por isso que o irmão Branco diz que primeiro você tem de nascer aqui, ó. Mas eles não querem isso, não, irmão. Eles querem se envolver com o sistema. Cada vez mais eles querem se envolver com o sistema porque eles recebem benefício. Meu Jesus. Para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está o conselho profético do primeiro profeta mensageiro, o apóstolo Paulo. Vamos adiante. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Olha o que aqui Paulo, o primeiro mensageiro profeta falou aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, esses últimos tempos, não, tem dois significados. Esses últimos tempos significa tanto o período das eras da igreja e também significa os últimos tempos do nosso tempo. Por quê? Depois que Laodiceia como plenitude termina, irmão, se cumpre aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 10. Aqui, ó. Quando Laodiceia termina, olha o que se cumpre aqui, ó. Capítulo 1, versículo 10 de Efésios. De tomar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, os últimos tempos no plural, últimos no plural, tempos no plural, se refere tanto o período das 7 eras da igreja, como também se refere à dispensação da plenitude dos tempos. Porque aquilo, irmão, aquelas profecias que não se cumpriu durante as eras da igreja, está se cumprindo agora, no nosso tempo, na nossa dispensação. E Paulo continua dizendo assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão, quer dizer, desviarão, sairão do lugar, se afastarão, se apostarão, alguns da onde? Da bebidice? Não, da fé, irmão. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu Deus. E isso está acontecendo exatamente nesse tempo que estamos vivendo, irmão. Muitos pastores estão enquadrados aqui, nessa profecia de Paulo. O irmão Brana disse que a apostasia é a marca da besta. Na mensagem A Marca da Besta, de 54, ele disse que a apostasia é a marca da besta, é a apostasia. Na mensagem Shalom, parágrafo 36, ele disse que a marca da besta é o sistema. Que sistema, irmão Jailson? Nicolaíta, Jezebita e os Balonitas. Esses são tudo marca da besta. E os pastores da mensagem, muitos pregadores, estão amarrados nesse sistema, irmão. É por isso que eles não conseguem ver a revelação dos 7 selos. Meu Jesus. Só o Senhor é Deus. É por isso que eles não conseguem observar o que aconteceu em 63. Eles veem o selo só no sentido natural. O irmão Brano ensina isso na mensagem Senhores, esse é o tempo da mensagem em sua presença. Que eles veem o selo na sua maneira natural. Mas eles não veem o que aconteceu atrás do símbolo.
que é o mistério. Só Deus tem graça e misericórdia de nós, irmão. Vamos continuar com as escrituras. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1 até, vamos ler até o versículo 4. De 2 Timóteo. Isso está acontecendo, irmão. Esses textos das escrituras está acontecendo entre os pastores e pregadores da mensagem que estão amarrados com o sistema nicolaíta. Seja ele do companheirismo de Santa Catarina, seja ele do companheirismo de Joinville, seja ele do companheirismo de Goiânia, seja ele do companheirismo de Caiçara, seja ele do companheirismo de João Pessoa, seja ele do companheirismo de Franca, seja onde ele for, ele está amarrado no sistema nicolaíta. Veja o que Paulo diz. Saiba, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, e ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja aí, irmão. Essa é a condição desses pastores nicolaítas que nós temos dentro da mensagem. Não tem como negar isso, não, irmão. E ainda Paulo diz mais, ó. Traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus. Disse tudo. Quando esses pastores e esses pregadores da mensagem, que são nicolaítas, seguem esses princípios que Paulo está estabelecendo, em outras palavras, eles são inimigos de Deus. Essa é a verdade. Olha, irmão, eu não estou aqui contra a nenhum desses homens. Eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal, mas o problema é doutrinário, irmão. O problema é doutrinário. Eu tenho de falar isso, porque isso foi mostrado para o profeta, ele deixou nas mensagens. E eu, como um verdadeiro pregador, tenho de colocar isso na mesa e expor para esses homens. Meu Jesus. O tema de hoje é o mistério dos 2 sétimos anjos. Eu acredito que eu não vou chegar nisso hoje, mas vamos por aqui. Que não der para eu trazer todo o assunto, a gente depois volta aqui e traz o resto do assunto, mas eu quero focar aqui. Vamos agora ver o que o irmão Brana diz na mensagem A Festa das Trombetas. Mensagem Festa das Trombetas. Pregado em 64, parágrafo 55 ao 57. Veja o que o irmão Brana diz. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Isso é muito forte, irmão. Ele diz assim, ó. Agora, é difícil para as igrejas ver isso. Ver o que, irmão Brana? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá aonde a igreja não consegue ver. Por quê? Ela não consegue ver. E qual é o que ela tem de ver? Agora, é difícil para as igrejas ver isso. É difícil para as denominações ver isso. E essas denominações aqui, irmão, não é Assembleia de Deus, não é Batista, não. Isso aqui são as igrejas da mensagem, os pastores e pregadores da mensagem, nicolaítas. É difícil para as denominações ver isso. Eles sempre procuram pensar que você está tentando repreender o povo. Você não está. Está tentando advertir o povo. É isso que eu estou fazendo aqui, irmão. Eu estou aqui para advertir o meu povo da Paraíba contra esse sistema maldito que Deus aborrece. Não está tentando ser mal para eles. Está tentando afastá-lo do mal. Mas o mal o que, irmão Jesus? O irmão Brana diz que tem 3 coisas que nós não podemos fazer.
é interpretar mal a Escritura, deslocar mal a Escritura e aplicar mal as Escrituras. E é isso que os pastores nicolaítas fazem, e pregadores nicolaítas eles fazem. Eles interpretam mal as Escrituras, eles deslocam mal as Escrituras e aplicam mal as Escrituras. E é isso que o irmão Branco está dizendo. Não está tentando ser mal para eles, está tentando afastá-los do mal. Não são as pessoas más nas organizações. Aí ele diz assim, ó. Não são as pessoas que estão no sistema religioso que são mal, não. Ele diz assim, é o sistema no qual eles estão. E qual é esse sistema? É o sistema nicolaíta, irmão. Esse sistema que amarra esses homens, esses pastores, esses pregadores. Eles não conseguem ver aquilo que Deus revelou no nosso dia. Eles louvam a Deus por o que Deus fez no passado. Eles engrandecem a Deus no que Deus vai fazer no futuro. Mas eles estão rejeitando a Deus o que Deus está fazendo agora. Por quê? Porque o sistema não deixa. Porque o sistema, irmão, garante a ele isso aqui, ó. O vale refeição. Garante a ele o vale, o tiques refeição. Garante a ele os dízimos dos dízimos. Garante a ele tudo isso. E eles não querem deixar isso. Meu Jesus. É o sistema no qual eles estão. Que a está condenando. Olha. Esse sistema que João chama de nicolaíta. E esses homens estão presos nele. Está condenando eles, irmão. Pessoas honestas e sinceras são católicos, protestantes, judeus e outros. Coisas mais. Quer dizer, e os da mensagem também. São seres humanos. As freiras não vão para o convento para ser mais mulheres. Elas vão lá para seres boas mulheres. Elas estão tentando ficar mais perto de Deus. Mas é o sistema que as pule e as pessoas unem-se à igreja. Não para ser mais pessoa, mas para seres boa pessoa. Mas é o sistema da igreja que afasta da palavra. Meu Deus. Não tem nem o que comentar, irmão. É um sistema que pega esses pastores, esses pregadores da mensagem e afasta da revelação. Eles não conseguem ver a revelação. E dos princípios que Deus estabeleceu para esse dia. Isso é o que as tira. O sistema tira eles disso, irmão. Tira eles da palavra do dia. Tira eles daquilo que Deus estabeleceu para esse dia. Eles não conseguem ver. Porque o sistema o amarra. Os prende. Olha o que o irmão Branco diz aqui, ó. 57. Agora recorde. Deus é a palavra. E a cada era, ele atribuiu a palavra para cada era que estaria na terra. Ele atribuiu na era da igreja. E os 7 selos revelaram a totalidade disso. Está vendo? É isso aí, irmão. Os 7 selos revelou a totalidade. Mas eles não veem isso. Sabe o que eles fazem? Eles pegam essas coisas de selo e colocam lá pro futuro. Sabe por quê, irmão? Porque o sistema nicolaíta, o sistema não deixa eles ver isso, irmão. O sistema afasta esses pastores, esses pregadores da palavra do dia, da revelação do dia. E eles não conseguem ver o que Deus está fazendo. Eles só vê o que aconteceu atrás e só conseguem ver o que vai acontecer lá na frente. Mas o que está acontecendo na hora, na presença, no dia, eles não conseguem por causa do sistema.
E o irmão Branco disse que eles serão condenados, estão sendo condenados por causa desse sistema. Que Deus, irmão, tenha misericórdia de nós. Que Deus, irmão, nos ajude nessa hora tão difícil. Como eu já falei aqui no canal várias vezes, nós estamos no entremeio das eras e do milênio. Nós estamos no entremeio. Nós estamos vivendo num tempo emprestado. Nós estamos vivendo na longanimidade de Deus. Meu Deus. Só Jesus tem graça de nós e misericórdia, irmão. Mas enquanto força Deus me der e condição para falar, eu sei que a minha condição física não é tão boa. Mas enquanto Deus me colocar, deixar de me dar saúde, força para eu falar isso, eu vou dizer mais uma vez. Interprete do jeito que você quiser. Eu, Jailson, irmão Jailson Souza, da Paraíba, sou responsável na minha região. Porque o que eu prego aqui, eu desafio a qualquer pastor aqui na Paraíba pregar a mesma coisa que eu prego. Não é porque sou melhor do que ninguém, não, irmão. Não. Não é só porque eu sou formado em teologia, não. É porque Deus me deu graça e teve misericórdia de mim e eu consigo ver aquilo que ele revelou através do sétimo anjo. E essa, irmão, é a minha melhor riqueza. É a minha melhor riqueza. Eu sou um homem bilionário, trilionário, porque Deus me deu essa oportunidade de conseguir entender as revelações que ele entregou para o sétimo anjo. Vamos adiante. Agora, vamos ver aqui. Quem é o anjo de Apocalipse 10:7? Porque o nosso tema é esse, ó. Olha o nosso tema. O mistério dos dois sétimos anjos. Irmão, eu vou falar algo aqui. E muitos irmãos aí sabem o que significa isso que eu vou falar. Até o século XIV, preste bem atenção. Até o século XIV depois de Cristo, a Bíblia, ela era de forma linear. Como assim, irmão Jesus? Ela nem existia capítulo e nem versículo. Então você pega aquela leitura direto. Quando chegou no século XV depois de Cristo, alguns estudiosos, né, que agora eu não estou lembrado do nome deles, eles lendo a Bíblia, eles conseguiram ver que tinha assuntos diferentes dentro do mesmo capítulo, dentro do mesmo livro, tinha assunto diferente. Então o que eles fizeram para facilitar a maneira de nós entendermos, ver que aquele assunto é uma coisa e aquele é outro, eles fizeram o quê? Eles colocaram capítulo e versículo na Bíblia. Mas antigamente não era assim, mas hoje é. Por causa de quê? Veja só. Muitos dizem, irmão, que esse sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo sétimo anjo de Apocalipse 11:15. Mas será que é mesmo? Será que eles são o mesmo? Veja, irmão. Veja os acontecimentos. E através dos acontecimentos, você veja que esse sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um. E esse sétimo anjo de Apocalipse 11:15 é outro. Por causa de quê, irmão Jailson? Por causa dos acontecimentos. Veja só. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Veja só. Aqui, João usa um verbo futuro. Quando tocar. Aí, está vendo aí, irmão Jailson? Irmão, quando João escreveu isso aqui, João estava vivendo na primeira era da igreja.
ainda faltava 6 eras para frente. Mas será que durante esses 2000 anos, que as eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, irmão, são 2000 anos que ela conclui. Será que esses 2000 anos que passou, esse anjo aqui de Apocalipse 10:7 ainda vai tocar sua trombeta? Porque João estava vivendo na primeira era e estava vivendo no som da primeira trombeta. E ele aqui profetiza sobre a 7ª trombeta. Claro que no seu tempo tinha de ser no futuro ainda. Aí você veja que quando esse 7º anjo toca a 7ª trombeta, diz assim, se cumprirá futuro o mistério de Deus. Agora, aqui no capítulo 11, verso 15 de Apocalipse, veja só. E tocou o 7º anjo a trombeta. E tocou. Você veja que o verbo aqui é presente. E houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E esse sempre aqui, irmão, vem da palavra septerno, um espaço do tempo, um período do tempo, uma dispensação. Então veja, que é um 7º anjo em Apocalipse 10:7 e um 7º anjo em Apocalipse 11:15, mas os acontecimentos que deixa esses anjos diferentes. Não é o mesmo anjo. Apesar de ser o 7º, o mesmo número, mas são anjos diferentes, porque os acontecimentos, quando esses anjos estão trabalhando, são diferentes. Mas muito confunde isso. E engana o povo. E leva tudo para o futuro. Sabe por quê, irmão? Porque eles estão amarrados no sistema. E o sistema nicolaíta afasta esses pastores, esses pregadores da palavra do dia e da mensagem da hora. Agora, quem é esse anjo de Apocalipse 10:7? Quem é esse anjo? Quem é esse 7º anjo? Vamos ver o que o Mombrana diz aqui na mensagem, Senhores, é esse o tempo. Pregado em 1962. Senhores, é esse o tempo. Parágrafo 204 ao 205. Veja o que o Mombrana diz. Olha o que o Mombrana diz. Para vocês, pastores e pregadores que enganam o povo, diz que esse anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo de Apocalipse 11:15. E além de pegar esses dois anjos e colocar lá para o futuro, veja o que o 7º anjo diz. Eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10, ele está falando de 10:7, é o mensageiro da 7ª era da igreja, Apocalipse 3:14. Então veja só, irmão. Veja que esse anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo de Apocalipse 3:14. E o Mombrana agora cita a escritura. Mas nos dias da voz do 7º anjo, veja, o 7º versículo, quando tocar a trombeta, se cumpre o segredo de Deus. Aí diz assim, ó, no 205. Agora vocês notam, este era um anjo, e é o anjo da 7ª era da igreja. Porquanto aqui diz que é o 7º anjo da 7ª era da igreja. Encontramos, desejam ver onde está o anjo? Apocalipse 3:14. É o anjo para a era de Laodiceia. Então, veja que o anjo de Apocalipse 3, verso 14, é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. Parágrafo 208 ao 209 da mensagem, Senhores, esse é o tempo. Mombrana continua.
Agora, ouça atentamente. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da era da igreja. Vê? Agora observe. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então, tá vendo aqui que o irmão Branham está dizendo? Que o anjo de Apocalipse 10:7, o sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7, ele é o mesmo anjo de Apocalipse capítulo 3, verso 14. A sua ordem cronológica vem dos anjos das eras da igreja. Agora, aí os pastores dizem assim, não, eu creio que o irmão Branham é o mensageiro, eu creio que o irmão Branham é o profeta, mas eles negam isso aqui. Então eles não creem no irmão Branham. Eles creem na mensagem artificialmente. Eles creem na mensagem em parte. Sabe por quê, irmão? Por causa do sistema. E o sistema dá riqueza, dá dinheiro, dá fama. O irmão Branham que tem três coisas que derrubam o homem. Dinheiro, mulher e fama. E a maioria desses pastores nicolaítas, eles estão agarrados a mulheres, muitas igrejas, pastores com 50 igrejas, com 10 igrejas, 40 igrejas. Aqui na Paraíba não tem pastor aqui chefão, aqui na Paraíba. Tem igreja que ele só vai de mês em mês só para buscar o dízimo. Só para buscar o dinheiro. E os irmãos ficam lá, à toa, com um dirigente lá tomando conta deles, porque o pastor só vem de mês em mês. Nem pergunta como é que os irmãos estão, só quer saber do dinheiro. Muitas mulheres, porque mulher na Bíblia representa a igreja. Fama. E muito dinheiro, casas boas. Morando em condomínio rico. Enquanto muitos irmãos moram na roça. Sabe? Tem uma plantação de macaxeira, de inhame em casa para sobreviver, para sustentar a família. Mas quer ver esse pastor for conversar com esse irmão? No dia que ele deixa de pagar o dízimo, quando ele esquece, aí o pastor vai lá, ei, irmão, por que você não mandou o dízimo esse mês? É, pastor, porque o dinheiro não deu. Então, você não vai cantar mais, você não vai pregar mais, você vai ficar só na igreja, no banco e pronto. Tá vendo aí, irmão? Mas não vê a vida santa do irmão. Não vê que ele é um bom pai, que ele é um bom esposo, ele é um bom amigo. Os vizinhos, todos os vizinhos gostam dele. É um homem de confiança. Mas o pastor não vale. Porque o pastor é como o irmão Branham disse. O irmão Branham disse que eu quero a confiança do povo e não o dinheiro. Esses pastores são o contrário, irmão. Eles querem o dinheiro do povo, mas não a confiança do povo, para eles tanto faz. Viva do jeito que vocês querem. Basta que vocês me dêem o dízimo todo mês, para mim tá bom demais. Aí o que acontece? Eles compram belas casas, carros bons, compram casa, fazenda, sítio, loja para os filhos. Meu Jesus. Mas Deus vai mandar a ira dele sobre esses homens. Vai sim. Porque o irmão Branham disse que o sistema está condenando eles. Eles vão ser condenados por isso. Vão ser condenados por isso. A ira de Deus, sem misericórdia, sem mistura, vai cair sobre esses pastores, esses pregadores que tira a lã das ovelhas. Isso vai acontecer. Brevemente isso vai acontecer. E o irmão Branham continua. Agora, aqui está o sétimo anjo, está proclamando essa mensagem. Está proclamando a igreja de Laodiceia a sua mensagem. Note seu tipo de mensagem. Agora, isso não era para o primeiro anjo. Não foi dado a ele, nem para o segundo anjo, nem para o terceiro, nem para o quarto, nem para o quinto, nem para o sexto, mas foi o sétimo anjo que teve esta classe de mensagem, que era, note, seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus que está escrito no livro. O sétimo anjo está terminando todos os mistérios que têm permanecido com cabo solto através das organizações e denominações. O sétimo anjo,
e reúne e consume o mistério completo. Isso é o que a Bíblia diz. Consumirá o mistério do livro escrito. Meu Deus. E quem é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7? É o mesmo de Apocalipse 3:14. Meu Deus, que coisa tremenda. Vamos mais adiante aqui. Então você veja que esse anjo de Apocalipse 10:7, irmão, é o mesmo de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. É o mesmo anjo. Agora, vamos ver aqui onde está localizado, irmão, esse anjo de Apocalipse 10:7 no livro do Apocalipse. Vamos aqui. Vamos para o capítulo 3, verso 14, onde o irmão Branham nos provou aqui que o anjo de Apocalipse 3:14 é o mesmo de Apocalipse 10:7. Veja o que a Bíblia diz, ó. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ei? Apocalipse 3:14. Esse anjo aqui, irmão, é o mesmo de Apocalipse 10:7. Vamos mais para a escritura. Apocalipse 8, verso 13. Aqui no versículo 13, irmão, de Apocalipse capítulo 8, tem 4 anjos. 4. Um é o sétimo anjo, é um profeta, é um homem. E outros 3 são celestiais. Veja só. E olhei e vi um anjo. Esse anjo aqui, irmão, é o mesmo de Apocalipse 3:14 e o mesmo de Apocalipse 10:7. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de tocar. Você veja, irmão, que as últimas 3 trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, elas estão conectadas com os 3 ai. Esses 3 ai são a primeira, a segunda e a terceira guerra mundial. Você veja que as últimas 3 trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, elas estão ligadas com esses 3 ai. Então, a quinta trombeta, Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918. A sexta trombeta, Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E a sétima trombeta, Terceira Guerra Mundial, o Armagedon. Aí eu não sei lá a data, mas brevemente isso vai acontecer. Então, você veja que esse anjo aqui, de Apocalipse, capítulo 8, verso 13, e olhei e vi um anjo, ele é o mesmo, irmão, que está no capítulo 3:14 de Apocalipse e no capítulo 10:7 de Apocalipse. Vamos mais adiante. Vamos para o capítulo 10, versículo 7. É o que a gente leu aqui, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Certo? Agora, Apocalipse 14, verso 9. 14, verso 9. Veja só, aqui do versículo 6 ao 9 de Apocalipse 14, fala de 3 anjos. O primeiro é Lutero. O segundo é Wesley. E o terceiro é o sétimo anjo de Apocalipse 3:14, Apocalipse 8:13 e Apocalipse 10:7. Diz assim, ó. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão. Também o tal, veja só. Veja a mensagem do sétimo anjo, irmão. Que tipo de mensagem ele traz? Ele diz assim, ó. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz:
se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá o sinal na testa ou na mão. Aí o que eles vão receber? Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e diante do Cordeiro. Olha. Então a ira de Deus, irmão, sem mistura. Porque hoje a ira de Deus está derramada, foi derramado desde o primeiro século, mas misturado com juízo e misericórdia. Mas nesse tempo não vai ter mistura. Deus vai derramar sua ira sem mistura, sem misericórdia. E eles serão atormentados diante dos anjos, quer dizer, diante dos mensageiros e diante do Cordeiro. Meu Jesus. Por quê, irmão? Eles estavam presos no sistema, porque tanto a besta como a imagem da besta, como o sinal, a marca da besta, tudo é um sistema. Tanto nicolaíta, como jezebelita, como, sabe, balanita, todos esses sistemas que foram inventados por homem, a ira de Deus vai cair sobre eles. Meu Deus. Agora vamos para o versículo 15 do capítulo 14 ainda. Nós estamos vendo aqui aonde o sétimo anjo está localizado no Apocalipse. Apocalipse 14, versículo 15 diz assim, ó. E vi outro anjo sair do templo. Esse templo aqui, irmão, é a noiva de Cristo. E outro anjo saiu do templo, quer dizer, ele foi o primeiro molho movido entre os eleitos da noiva. O sétimo anjo foi o primeiro membro da noiva que madureceu. Aí, seguindo a ordem cronológica, ele é o último eleito. Meu Deus. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. E já vinha a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. O anjo da foice, Jesus Cristo, está aqui, irmão, fazendo a separação. Agora, a maior colheita durante 2000 anos, durante as 7 eras da igreja, Deus vinha fazendo a colheita. Depois, quando a era de Laodiceia termina e Cristo, Jesus Cristo desce, ele desce para fazer a maior colheita, o anjo da foice. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa maravilhosa. Vamos aqui para o versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, quer dizer, ele tinha o poder da palavra. E clamou com grande voz ao que tinha a foice. Esse, irmão, que tem a foice é o anjo celestial. É o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E saiu do altar outro anjo. Esse altar é o trono de Deus que está aqui na terra agora, irmão. Na noiva. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E que clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Graças a Deus, irmão. Nós estamos vivendo na maior colheita. O anjo da foice está separando o joio do trigo. O trigo é a noiva. Ele está colocando no celeiro, que é o 7º selo. O joio é o sistema religioso dentro da mensagem, o sistema nicolaíta. Ele está atando para jogar nos conselhos ecumênicos durante a grande tribulação. Meu Deus! Que Deus tremendo, irmão. Então veja, irmão, que esses versículos que nós lemos aqui do Apocalipse, esses anjos que eu li aqui, é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. Vamos aqui com o irmão Brana na mensagem
A Brecha entre as Zero e Selo, de 1963, parágrafo 41 ao 42. Veja o que a Mombrana diz. Preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos. Quando o selo for rompido, olha aí. Quando os selos forem rompidos, e o mistério, você veja que o sétimo anjo, irmão, ele vem cumprir o mistério. E o que é o mistério? O mistério é a vinda. A vinda de quem? Do Senhor Jesus Cristo, irmão. É para cumprir aquilo que disse Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E o irmão Branham diz que antes dele aparecer, ele desce com essas três coisas, executar essas três coisas. E quando os selos forem rompidos, e o mistério for revelado, quer dizer que esse mistério aqui, irmão, de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, já está revelado. Não é algo que vai ser, não. Já está, porque esse mistério é a vinda. É a segunda vinda acontecendo. Nós estamos vivendo no processo da segunda vinda. E quando é que vai terminar esse processo, irmão? Na ida da noiva. Quando a noiva sair daqui, aí termina a segunda vinda. Porque ela já deu início. Quando os selos foram rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a sua cabeça. Você veja que isso aqui é Apocalipse 10, verso 1, irmão. Aqui é o que o Mombrana diz. Agora recorde. Este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Então, irmão, isso aconteceu, irmão. Porque quando Jesus Cristo desce, o anjo forte desce em Apocalipse 10, 1, ele tem de encontrar o sétimo anjo. Olha o que o Mombrana diz aqui no 42. Assim como João estava entregando sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio nos seus dias, João sabia que ele o viria, porque era ele quem o introduziria. Tá vendo aí, irmão? O que aconteceu com João Batista na primeira vinda, aconteceu no nosso tempo na segunda vinda, irmão. O anjo, Jesus Cristo, o anjo forte de Apocalipse 10, o anjo celestial se encontrou com o sétimo anjo, com um profeta, o anjo terreno. Na mensagem, Cristo, o mistério revelado, 207, o irmão Branham diz que esse anjo, ele se materializou, quer dizer, esse anjo, o anjo forte que desceu, que era Jesus Cristo, ele se fez carne no sétimo anjo terrenal. Não tem como negar isso não, irmão. O Filho do Homem se fez matéria em um Filho do Homem. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Deixa eu ler mais aqui algo aqui. Parágrafo 301 da mensagem A Brecha. Olha o que aqui Mombrana diz, ó. 301. Olha aqui, ó. Mensagem A Brecha entre as Zero e o Selo. Pregado em 63. Parágrafo 301. Olha o que aqui Mombrana diz. Olha aí, pastores. Sabe? Nicolaíta. Veja o que aqui Mombrana diz. Mas a primeira coisa que representou aquela redenção foi o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória. Abriu o livro e rompeu os selos. Enviou abaixo para a terra, para o seu sétimo anjo, revelá-lo ao seu povo. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! O cordeiro, o anjo forte,
O Senhor Jesus Cristo desceu com o livro aberto e o que ele fez? Ele entregou, ele enviou esse livro para o sétimo anjo e o sétimo anjo revelou ao seu povo, a noiva. Irmão Jailson, e esses pastores que negam isso? Esses pastores que além de negar, eles falam contra, eles criticam. Sabe por quê, irmão? Porque eles não fazem parte do povo. Eles não fazem parte da noiva. Nem das virginés eles fazem parte. Porque eles estão condenados. Porque eles estão presos no sistema nicolaíta, meus queridos. Meu Deus. Meu Deus. Aí está, irmão. O Cordeiro abriu o livro, revelou e enviou abaixo a terra para o sétimo anjo. E o que é que o sétimo anjo fez? Revelou para o povo, para o seu povo, para a noiva de Cristo. Meu Deus. Irmão, já estamos perto de terminar. Eu acho que não vai dar tempo para a gente terminar tudo. Mas eu quero ainda dar uma continuação sobre isso aqui, ó. Nós vimos o irmão Brandon falando sobre o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Agora, quem é o anjo de Apocalipse 11:15? Quem é esse anjo? Vamos ver aqui. Mensagem à era de Laodiceia. Já está bem perto de terminar. Laodiceia. Essa mensagem o irmão Brandon pregou em 1960. Eu estou usando a tradução de Goiânia. Era de Laodiceia. Parágrafo 21 da era de Laodiceia. Olhe o que é que o irmão Brandon disse. Aí, pastor Nicolaíta, veja o que o sétimo anjo diz, ó. Agora, ele cita Apocalipse 10:7 e diz assim, ó. Agora, essa pessoa que nesse verso é chamado anjo, na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. Olha o que o irmão Brandon está dizendo. Ele está dizendo que esse anjo de Apocalipse 10:7 não é um ser celestial. O sexto anjo, tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13. E o sétimo anjo, seguindo esta ordem, está em Apocalipse 11:15. Então, o sexto anjo, que toca a trombeta, em 1939, na Segunda Guerra Mundial, é um ser celestial. É o que o irmão Brandon está dizendo. E o sétimo, que segue a mesma ordem de Apocalipse 11:15, é um ser celestial. Mas o anjo de Apocalipse 10:7 não é celestial. O que é que ele é então, irmão Brandon? Este aqui, em Apocalipse 10:7, é um mensageiro da sétima era. É um homem. Meu Deus. Então, o sexto anjo de Apocalipse 9:13 é celestial. O sétimo anjo, que segue a mesma ordem de Apocalipse 11:15, é celestial. Mas o sétimo anjo de Apocalipse 10, que segue a ordem da igreja, que é o mesmo de Apocalipse 3:14, o irmão Brandon diz que ele é o mensageiro da sétima era, é um homem. Ora, é um homem, irmão. Ele tem de trazer a mensagem de Deus. Sua mensagem é um ministério, vão consumir o mistério de Deus. Como ele tem anunciado a seus servos profetas. Deus trata a este último mensageiro como um profeta. Porque ele é um profeta. Isso é o que Paulo foi na primeira era. E a última era tem um também. Então, irmão, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, o irmão Brandon mostrou que é um homem, um profeta. Não é um ser celestial. Agora, o anjo de Apocalipse 11:15 é celestial. E quem ele é, irmão? Agora eu vou dizer que o irmão Brandon vai dar o nome a esse anjo de Apocalipse 11:15, que é um ser celestial. Mensagem: o profeta do século XX, de 1964. Parágrafo 19.
Estamos perto de terminar, irmão. Acho que a gente vai deixar outra parte para a próxima programação. Mas vamos ver aqui. Parágrafo 19 da mensagem, um profeta do século 20. Veja o que é que o irmão Branham diz. Esse mensageiro está anunciando em Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Este versículo não se refere a um anjo celestial. Quer dizer, Apocalipse 10:7 não se refere a um anjo celestial tocando uma trombeta, mas ao mensageiro, um homem da era de Laodiceia, que nos trará a palavra de Deus. A prova disso encontramos em Apocalipse capítulo 13, 9:13 e Apocalipse 11:15. Aqui estão os trombeteiros celestiais. Então, Apocalipse 9:13 e 11:15 são celestiais. Veja só. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Apocalipse 9:13. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Parágrafo 20. Note os terríveis juízos que vem sobre a terra ao soar a trombeta. Note também que ao soar a sétima trombeta, o Senhor aparece. Você veja que o irmão Branham chama esse anjo de Apocalipse 11:15 de o, artigo definido, o Senhor. Por quê, irmão? Porque nesse momento se cumpre 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Ele diz: o Senhor aparecerá tomando o reino do mundo que pertence. Louvado seja Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que Deus, irmão, nos ajude. Não vai dar mais para a gente ir adiante. Mas eu quero deixar aqui, no próximo vídeo, nós vamos continuar com esse assunto. Vamos falar onde está localizado esse anjo de Apocalipse 11:15, no livro do Apocalipse, certo? Vamos deixar isso para a próxima. O próximo, se Deus permitir, nós vamos voltar em cima desse assunto. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Irmão, pegue esse conteúdo. Compartilhe para os irmãos que precisa saber disso. Que o anjo de Apocalipse 10:7 é um profeta, é um homem. Não é o mesmo de Apocalipse 11:15, porque Apocalipse 11:15, o irmão Branham diz que é o Senhor. É o próprio Senhor, é um anjo celestial, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? E você que não se inscreveu ainda, que se inscreva, dê o like e aperte o sininho e compartilhe esses conteúdos para os irmãos. Que nós precisamos saber dessas coisas. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e um forte abraço e até a próxima. E shalom para todos vocês, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe.